Olá, me chamo Isabel e hoje nosso grupo falará sobre métodos de visualização celular. Como células são pequenas e complexas, se é difícil ver sua estrutura, descobrir sua composição molecular e ainda mais difícil descobrir como seus componentes funcionam. Aqui temos duas imagens que representam as escalas de tamanho da visualização que vai de olho nu, progride com o uso de microscópios ópticos e se finaliza com o uso de microscópios eletrônicos e atômicos. Começando por alguns conceitos da microscopia óptica, temos o limite de resolução, que é o limite de separação pelo qual dois objetos podem ser vistos como separados ou distintos, dependendo do comprimento de onda e da abertura do sistema de lentes. Falando no sistema de lentes, explicarei brevemente sobre as estruturas presentes no microscópio óptico para entendermos como seu mecanismo funciona. A parte mecânica é formada por diferentes componentes que sustentam os elementos relacionados à iluminação. Então, a gente começa pelo pé ou base do microscópio, que dá suporte e equilíbrio básico ao aparelho. A coluna ou estativa, que apoia as demais peças que compõem o microscópio. O tubo, que liga a lente ocular com o revólver que suporta as lentes objetivas. E a platina, que sustenta o material a ser observado e apresenta o sistema de pinças, ou chariot, que é utilizado para firmar e movimentar a amostra. A parte óptica do microscópio é constituída por três sistemas de lentes: o condensador, as objetivas e a ocular. As lentes são normalmente feitas de vidro e capazes de convergir ou divergir os raios que atravessam, sendo o condensador uma lente que converge os raios luminosos para o material, sendo equipado com um diafragma que controla a intensidade luminosa. A lente objetiva amplia e projeta a imagem do material em direção à lente ocular, a qual funciona como uma lupa, ampliando a imagem obtida de modo que essa imagem seja perceptível aos olhos. As lentes objetivas permitem diferentes aumentos e estão fixadas no revólver, que, conforme gira, muda a posição das lentes, permitindo ampliar a imagem do material de 4, 10 e até 40 vezes, além da objetiva de 100 vezes, também conhecida como objetiva de imersão. Além desses elementos, a movimentação dos parafusos macrométrico e micrométrico permite a obtenção de uma imagem nítida da lâmina. Aqui temos então a representação do trajeto que a luz faz até chegar ao olho do observador, que sai da fonte, passa pelo condensador e se converge, passando pela amostra e pela objetiva para chegar nas lentes oculares, e por fim, visualizarmos a lâmina devidamente preparada, no caso, lavadas, fixadas, fatiadas e cortadas para que seja possível a observação das estruturas de forma clara. Aqui temos uma foto do microscópio invertido, onde sua estrutura de luz e lentes é de forma inversa ao microscópio óptico e muito utilizada para a visualização de células in vitro, por permitir melhor resolução. Também temos o melhoramento da imagem desse aparelho, como por exemplo a microscopia de contraste de fase, a microscopia de interferência diferencial e a microscopia de campo escuro, fazendo então a observação depender diretamente da estrutura do microscópio e da disposição das lentes. Olá, me chamo Beatriz Germano e hoje eu e meu amigo Gustavo Gomes vamos apresentar sobre o microscópio de fluorescência e suas particularidades. Bom, vamos começar a explicação pelo microscópio de fato, pois ele é um dos principais elementos desse tópico. Ele tem o seu uso principal com o objetivo de entender o que ocorre dentro das células, nos permitindo decidir qual parte da célula queremos ver. Podemos ver desde o citoesqueleto até a sua membrana plasmática, mas é necessário, para tudo isso ocorrer, a gente especificar as devidas partes e isolá-las da célula para que assim a gente consiga vê-las no microscópio. Ele funciona através da luminosidade de fluorescência, como o próprio nome diz.
O que ocorre na luminosidade de fluorescência é que os átomos são carregados excessivamente. E quando eles são carregados excessivamente, eles precisam dissipar essa energia. E a forma que eles encontram de dissipar essa energia é gerando a luz fluorescente, que tem como coloração predominante a luz azul, vermelha e verde, como dá para notar aqui no slide. Para que consigamos ver essas cores fluorescentes, também é necessário um fundo escuro, uma luz ultravioleta e, dentre outras coisas, como a necessidade das lentes serem de quartzo, porque o vidro absorve a luz, e o filtro de raio ultravioletas, para que não possa prejudicar os nossos olhos. A partir dessas informações, podemos pautar também seus principais pontos, que são o filtro de luz, que é importante para a detecção das cores conforme o tamanho dos seus raios. A luz branca, que contém todos os feixes, todas as luzes, tanto a azul, a vermelha e a verde, para que assim meio que fique afunilado e o filtro detecte a cor que é necessária com exatidão, que a célula está transmitindo. Também é necessário a sensibilidade, que é basicamente o que faz tudo funcionar, pois é graças a ela que o microscópio detecta a movimentação e a liberação de energia dos átomos, que viram ondas, feixes de luz, que por assim por diante batem no espelho do difusor e depois passam pelo segundo filtro de barreira, levando à retina ou até mesmo à câmera. Vale a pena lembrar que é necessário que as partes das células estejam fluorescentes, podendo ser autofluorescentes, que ocorre através da fluorescência tecidual, ou seja, já está na célula, ou através de fluorescência secundária, que o Gustavo vai falar mais, que ocorre a necessidade de ajudar as células a se tornarem fluorescentes. Para finalizar esse estudo, irei relatar o microscópio de varredura com focal a laser, que é a junção do microscópio de fluorescência com o microscópio da imagem eletrônica, o que nos permite ter imagens de alta resolução. E isso ocorre porque o microscópio nos permite a construção de imagens tridimensionais. Não é aquela coisa mais bidimensional, dá para ver de vários ângulos diferentes. E conforme a tridimensionalidade nos permite, ela elimina as informações fora de foco, como se fosse uma câmera de celular focada apenas em você ou apenas na célula que você está vendo, com mais exatidão. Isso também é possível graças à varredura, que o outro microscópio, sem ser o microscópio fluorescente, o microscópio de varredura, nos permite, aquele que faz a imagem eletrônica, nos permite ver. Assim, o material que fica em cima ou embaixo do plano não altera a imagem final, porque eles são eliminados através do pinhole ou a íris. Com isso, podemos ver espécimes íntegros, sem que precisemos cortá-los, e conseguimos também utilizar amostras mais espessas. Como conclusão, ocorre basicamente assim: o laser identifica o material que lê, ele lê ele, após isso, a luz emitida e refletida pelo laser são captadas e processadas no computador. E ele forma a imagem de maneira mais definida e clara do que como se tivesse apenas com o microscópio de fluorescência. Com isso, eu termino a minha parte e dou voz ao meu amigo Gustavo Gomes. Então, me chamo Gustavo e dando continuidade ao que a Beatriz estava explicando, eu vou me falar como as moléculas ou células, que são nossos objetos de estudo, se comportam perante a microscopia de fluorescência. Primeiramente, nós temos que ter a ideia que a fluorescência pode ser obtida pelas células de duas formas. Pela forma tecidual, que é pela presença de geralmente compostos de reação naturais, como, por exemplo, a vitamina A, a tiamina, a riboflavina e etc. E também pela fluorescência secundária, que é dado por uso de corantes fluorescentes, que a gente vai chamar de fluocromos ou fluorófilos. São corantes que são sintéticos. A forma principal de analisar a fluorescência é por meio da adição de moléculas corantes, que são geralmente esses fluocromos ou fluorófilos, que se acoplam em outras moléculas, como os anticorpos, por exemplo, que ajudam a localizar determinado objeto de interesse da visualização na célula. De forma mais detalhada, nós usamos os anticorpos primários para um antígeno específico, e depois disso a gente adiciona um segundo tipo de anticorpo
ligados a esse anticorpo primário, que foi o nosso marcador, fazendo com que a fluorescência seja ainda mais forte. Esse processo é chamado de imunocitoquímica. A ação de nós acoplarmos um fluorófilo ou fluocromo, né, mais um anticorpo comercial, se chama complexo antígeno-anticorpo. Aqui vai estar passando um esquema mostrando mais ou menos um desenho sobre o antígeno A que está imobilizado. A gente coloca um anticorpo primário, que aqui nesse caso é um anticorpo de coelho contra esse antígeno específico. Eles vão se acoplar e logo depois vão vir os anticorpos secundários atrás desse anticorpo primário e eles vão estar marcados com esses corantes fluorescentes, logo facilitando ainda mais a visualização da estrutura específica da nossa célula. A microscopia fluorescente ela nos permite uma melhor visualização da reação de determinadas estruturas em meio a um tratamento ou processo. Por exemplo, quando nós temos alguma célula que está em divisão celular ou então alguma célula que está em tratamento contra algum tipo de veneno, o que o veneno está fazendo naquela célula. Aqui vai ter uma foto de uma célula que está sofrendo um processo de divisão celular, né? Essa parte verde são os microtúbulos do fuso, que são estruturas que surgem a partir dos microtúbulos do citoesqueleto da célula, com o objetivo de organizar o cromossomo durante a divisão. A parte vermelha, fluorescente vermelha que nós temos, são os centrômeros, que são a parte central dos nossos cromossomos. E a parte azul, essa mancha azul, são os DNAs do nosso cromossomo em si. Olá, meu nome é Sara e eu vou falar sobre o microscópio eletrônico de transmissão. Diferente do microscópio óptico, que utiliza lentes para formar a imagem do objeto, o microscópio eletrônico de transmissão utiliza feixes de elétrons energizados que interagem com a amostra à medida que a atravessa. A interação desse feixe de elétrons com o material ocasiona a emissão de raios-x característicos que fornecem informações sobre a composição química elementar da amostra que está sendo observada. Além de análises morfológicas de estruturas celulares, permite a observação de defeitos cristalinos, não possíveis ser observados por microscopia óptica ou até mesmo pela microscopia eletrônica de varredura, como defeitos de empilhamento. Pode ser aplicado ainda na análise de precipitados de dimensões nanométricas, dispersos sobre uma matriz. Algumas características do microscópio óptico são diferentes ao microscópio eletrônico de transmissão, como a fonte, tipos de lentes, comprimento de ondas, limite de resolução, espessura dos cortes, formação da imagem. A fonte do microscópio óptico é por luz visível, já a do microscópio eletrônico de transmissão são elétrons. O tipo de lente do microscópio óptico é vidro, já a do microscópio eletrônico de transmissão eletromagnética, assim como outras divergências entre eles. O microscópio eletrônico de transmissão é formado a partir de um sistema de iluminação composto pelo canhão eletrônico, lente condensadora e por um sistema de imagens constituído pelas lentes objetivas, intermediárias e projetoras. O procedimento clássico para o microscópio eletrônico de transmissão consiste na fixação do material com glutaraldeído e tetróxido de ósmio, que garante a integridade da estrutura a ser observada. Desidratação por álcool etílico ou acetona
Inclusão, que é o enrijecimento da estrutura através da infiltração de resina, facilitando o manuseio no aparelho conhecido como ultramicrótono, que permite fazer cortes extremamente finos para facilitar a passagem do feixe de elétrons através do material. O material cortado é colocado em grades e deve ser contrastado através de substâncias contendo metais pesados, como o acetato de uranila e o citrato de chumbo, pois apresentam grande poder para dispersar elétrons, melhorando o contraste e, portanto, a visualização final daquilo que queremos observar, como células animais ou até mesmo células em tecido vegetal. Olá, me chamo Fernanda e vou apresentar o microscópio de varredura. Bom, nesse tipo de microscópio, ao invés de fótons, são utilizados elétrons, o que nos permite observar superfícies de amostras com altíssimas resoluções, muito além do que um microscópio de luz pode alcançar. Aqui no exemplo, a gente vê uma bolsa cloacal de Ema com o microscópio de luz na letra A e com o microscópio de varredura na letra B. Observando a imagem, a gente nota que o microscópio de varredura ele tem uma imagem 3D dos detalhes do meio externo, enquanto o microscópio de luz não tem 3D e mostra detalhes do meio intracelular. Essa alta resolução dos detalhes em 3D é muito útil, especialmente em pesquisas científicas, biológicas e muitas outras áreas do estudo. Indo para a preparação do material, a gente vai passar por 4 estágios: a fixação do material para manter intacta a estrutura celular, a desidratação, que consiste na retirada de água dos materiais a serem analisados, a secagem em ponto crítico, que consiste na remoção do álcool ou acetona por ar, sem a deformação da célula, e em seguida, a fim de que a amostra esteja pronta para observação no microscópio, ela precisa ser banhada por um bom condutor de elétrons. Normalmente é o ouro. Esse banho por um bom condutor de elétrons permite ao feixe de elétrons varrer a sua amostra. E como funciona esse microscópio de varredura? Bom, olhando aqui a imagem, a gente vê que ele é um microscópio relativamente grande. E como ele funciona, né? Ele possui uma disposição semelhante ao microscópio de transição. Porém, o que acontece? Esses elétrons, eles não vão ser capturados. Então, a gente vai ter o canhão de elétrons, que vai bombardear elétrons na sua amostra através das lentes condensadoras, que são eletromagnéticas. Uma vez que esses feixes são bombardeados ponto a ponto com a sua amostra, eles interagem fazendo realmente uma varredura. E essa interação vai provocar a emissão de feixes secundários, que vai formar a imagem da amostra aqui na tela de vídeo. No próximo slide, a gente vê as células cancerígenas por microscopia de varredura. É possível deixar as imagens coloridas, sendo melhor para você examinar a estrutura que você deseja evidenciar na sua amostra.